noia minha. Será que são férias mesmo, se você precisa acordar cedo para tomar o café da manhã? Porque a gente já tem que acordar no horário certo todo dia. Então não vai ser nas férias escolares que eu vou querer levantar cedo também. Porque uma coisa que eu gosto de fazer nas férias é dar aquela dormida até tarde. E sair um pouco, daquele cronograma de todo dia. Por isso, eu sempre escolho ficar num Airbnb. Porque eu posso tomar o meu café da manhã na hora do almoço. Posso usar a piscina a hora que eu quiser. Posso deixar a criançada brincando até tarde. Enfim, não tem horário, bem como as férias devem ser. Então eu já tô com a acomodação que eu vou aqui no interior de São Paulo, ali perto de Monte Verde, sabe? Tá reservada para passar uns dias com a minha família nas férias de julho. Tem quartos espaçosos para todo mundo, tem cozinha pra gente fazer os almoços juntos, quintal, piscina pra criança brincar, enfim, tudo para passar bem as férias. Se você ainda não se programou para passar suas férias de julho, acesse o Airbnb e encontre uma acomodação incrível. Seja para curtir aquele friozinho ao lado da lareira ou escapar dele num lugar bem quentinho na praia. Você vai encontrar um lugar perfeito com espaço e conforto para toda a sua família. Obrigada por apoiar esse episódio, Airbnb. Mais uma noia minha! E aí, noiers, como é que vocês estão? Eu tô muito animada, porque muito animada. Acabei de reclamar que eu tava cansada pros convidados. Eu sendo falsa aqui, não consegui segurar. Eu tô um pouco animada, mas eu tô muito feliz. Que o Noia é isso, Ele já deixou de ser a minha cabeça, ele já virou a cabeça de muita gente aí. Então vocês mandam as noias de vocês, vira e mexe, quando a gente faz rapidinhas. Às vezes o convidado vem e traz a noia. Às vezes eu vejo o conteúdo de um convidado e falo, meu Deus do céu, eu preciso conversar sobre isso no Noia. E foi isso que aconteceu no episódio de hoje. A gente vai falar sobre as contradições que a gente tem aí, a coisa do mudar de ideia, as certezas que a gente perde e não tem mais nada. De repente, a gente não tem opinião, Por que a gente precisa ter opinião sobre tudo? Às vezes eu não sou capaz de opinar, é ou não é? Então o que aconteceu foi que eu vi um vídeo do Matheus Sodré, que tá aqui com a gente, que ele fez no TikTok sobre isso. E aí eu chamei a Lana, minha amiga, porque eu acho que ela vai… Eu sou uma pessoa contraditória. Vai se contradizer muito aqui, é isso que eu quero. Quer contar um pouco do vídeo, de onde veio a ideia? Quero. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. Olá. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me contradizer. No sentido de que eu não tenho nenhum problema em achar uma coisa e depois achar outra. Eu sou uma pessoa orgulhosa em alguns lugares, mas o meu orgulho não tá nesse contexto da contradição, assim. Então, eu coexisto, eu entendo, eu aceito muito a coexistência das minhas contradições. E isso é uma coisa, às vezes, muito desesperadora para as pessoas que, sei lá, estão me namorando. Porque, às vezes, eu tô numa briga, numa discussão, numa briga muito forte. Eu estou numa discussão e eu sou uma pessoa muito passional, defendendo os pontos de vista, assim. Então… Pior tipo. Eu já fiquei com ódio. É pior ainda, porque eu sou muito passional defendendo as coisas. E eu sou muito… É isso, eu tenho meus pontos, eu apresento, eu defendo, eu falo, eu articulo muito o que eu tô argumentando. Mas se você me atravessa, eu mudo na hora de opinião, assim. Eu tava falando disso com uma amiga ontem, eu comecei a comentar desse podcast. Eu falei, cara, é que nem quando você muda o botão do ventilador, e aí ele tá rodando, eu consigo sentir a engrenagem da minha cabeça voltando, e ela vai pra outro lugar e começa a rodar, ao contrário, assim. E eu acho que a gente é muito ensinado, principalmente pela internet, a não poder se contradizer. Principalmente a não ter opiniões contraditórias dentro de si, assim. Não é nem se contradizer numa briga, mas é achar coisas diferentes de uma mesma coisa. Ter a mesma opinião. Então uma coisa é boa e ruim ao mesmo tempo. Você gosta ou não gosta de alguma coisa. É o que a gente chama de dissonância cognitiva. Que é justamente… Eu adoro isso. Quando você tem um sentimento, aí o pesquisador chega e fala assim, isso daí é dissonância cognitiva. Tem um nome. Sabe? É um nome muito então bom, é isso, eu sinto, Dissonância cognitiva. Porque aí você tem duas coisas… É que nem, sei lá, quando você fuma… E aí fumar faz mal, mas você fuma. Isso é uma dissonância cognitiva. Só que a forma com a qual a gente lida com isso é que faz muita diferença. Porque você pode ser muito travado e se moralizar e ter questões muito complexas com as suas contradições, ou você pode estar em paz com elas, assim. E acho que articular essa paz e buscar entender por que você tem opiniões diferentes sobre a mesma coisa e como isso é normal é muito importante. Então o vídeo era meio sobre isso, assim. Como eu adoro estar em contradição
Não no sentido de estar mudando de ideia o tempo todo. Sim, mas no sentido de que… Não ver problema em mudar de ideia. Exato. Até porque numa discussão, por exemplo… É isso. Eu não tenho o orgulho de ganhar uma discussão. Ai, Tem aí muita a gente que gente perdeu já tudo. E aí é sinistro, entendeu? Porque aí… Quando você não tem esse orgulho, você muda de ideia no meio porque você quer resolver a discussão, você quer sair dela e não você quer vencer ela, é desesperador para outra pessoa se ela quer ganhar essa discussão. Porque aí você entrega a vitória para ela. Você fala, cara, você tem razão, é mas verdade. aí perde a graça, né? Porque só essa vitória, ela quer continuar brigando. Exatamente. Isso já aconteceu E aí, comigo. até perdendo, você ganha. É. Que é complexo, né? Mas não é por isso que eu faço isso também, né? Não é psicopático desse jeito. Agora a gente já assim… meu Deus, Mas olha muda o que ele tudo, né? faz. E aí você fala, não, verdade, você tinha razão quando você falou isso. Quando eu falei aquilo, eu tava errado por causa disso e daquilo. Ai, eu passei por isso recentemente. Oi, Noias. Eu quebrei a quarta parede já pra falar com os Noias. Estou feliz de estar aqui. Mas esses dias eu fui buscar minha prima, que estava vindo pra São Paulo pela primeira vez, sozinha. E é uma jeca tatu, uma criança de 33 anos. E aí eu falei, a gente tem que buscar lá na rodoviária, André. Falei pro meu marido. Aí a gente calculou o tempo errado. E ela chegou antes da gente. Aí aquilo, eu já fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, ela tá lá naquela rodoviária sozinha, uma criança. E aí eu fiquei assim, a gente foi de metrô. E eu de bico pro André, aqui, ó. Aham. Falei, você calculou errado. Aí ele assim, ó, sim. Falei, não, mas você… Ele já tava assumindo o erro dele, tipo, eu calculei errado. Mas eu fiquei… Sabe quando você quer arrumar confusão? Sim. E ele não respondia. E eu assim, fala comigo que você calculou errado. Não, amor, eu calculei errado. Aí eu fiquei travada. Eu fiquei só olhando assim pro lado, arrumando um jeito de virar aquela situação, sabe? Pra ele se contradizer ou eu me contradizer e isso virar uma outra coisa. Aí a gente aceita, né? Eu falei, não, tá bom, já entendi. Já entendi que eu tô errada, que eu não tenho argumentos e eu só vou seguir meu fluxo aqui. Eu sou muito boa de estragar a discussão também. Isso que ele fez, eu faço. Porque eu acho que eu mudo de ideia também e é muito chato, porque como eu tenho, sei lá, um podcast há 6 anos, então tem falas minhas de 6 anos atrás que às vezes eu falo uma outra coisa e a pessoa vem, mas no episódio tal, você falou que não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas eu não desfalo. E não tem muito como você desfalar, porque é uma coisa que tá ali. Então, naquele momento, dentro daquele contexto, naquela situação, eu acreditava muito que aquilo era uma verdade. Coisas foram acontecendo e agora não é mais. É isso. Mas isso de aceitar o erro, assumir o erro… Cara, eu faço com uma facilidade muito grande. Primeiro porque eu já sei, por ciúmes, por exemplo. Eu já sei que eu sou uma pessoa ciumenta. Eu acho horroroso? Eu acho. Eu tenho raiva desse meu lado? Tenho, mas eu sou. Sim. Então, às vezes, eu vou fazer alguma coisinha que vai gerar uma briga e tal. E a pessoa vai falar assim… Mas aí você também foi ciumenta. Fui. Aí ele fica, porque esse seu jeito… Sim. É verdade, é horrível. E aí a pessoa quer, eu preciso bater uma boca, né? Não consegue. Agora, eu acho que um outro ponto dessa coisa do orgulho que você falou… talvez comigo, eu não sei se com todo mundo, provavelmente sim… veio com a maturidade. Eu acho que, pra mim, era muito perto dos 20 ali, quando eu tinha uns 22, 23. Eu imagino, assim, era muito mais difícil eu baixar a guarda. Eu não sei se porque eu tava me sentindo mais… sei lá, com a inteligência sendo posta à prova, sabe? E tem um lado da mulher ter que sempre provar 1000 vezes que ela tem um ponto, pra mim era muito difícil. Às vezes eu até reconhecia num lugar muito escondido. Mas eu não confessava isso, sabe? Eu ficava com aquilo guardado pensando, que bosta, é verdade. Eu não tenho razão nisso e tal. Mas eu não queria dividir essa vulnerabilidade, assim. Porque eu tinha que parecer uma pessoa forte e tal. Depois eu fui evoluindo e fui percebendo que, isso é uma besteira. Tem N recortes, né, de momentos de vida. E aí, com a maturidade, foi ficando mais fácil. Com vocês também? Eu acho que isso… Eu tava até pensando nisso que você falou, quando você tava falando de ser mulher. Porque acho que quanto mais você volta no tempo, mais cruel é ser uma mulher de 20 e poucos anos, assim. Então, acho que tem essa dimensão também. Quando eu era mais novo, era assim… Ó o pigarro chegando.
Estamos todos com cigarro aqui. Quando eu era mais novo era assim, só que era mais… Eu tinha menos sensibilidade pra entender onde eu tava errado. Mas eu sabia voltar num assunto no meio, assim. Mas é isso, eu não me sentia questionado sobre… Eu não me sentia subestimado. Então, é isso. Então eu não precisava defender a ideia de que isso poderia me diminuir. E aí é muito diferente. É muito linkado a isso. É se sentir subestimada e exatamente o do diminuir. Tipo, e é uma ideia, né? Só que como por ser uma ideia, ela não é apenas uma ideia quando está dentro do universo feminino, sei lá, no começo dos anos 2000, que era quando eu tinha ali 20 anos. Era você toda tá errada e é menos e sabe menos. Mas é bom, né? Do tipo, quando você vai criando esse desapego do… eu estava errada mesmo. Falei muita besteira ali com 22 anos. Nossa, que vergonha de mim. Sabe aquela lembrança? O Facebook, ele é mestre em fazer isso. Nossa. Ele joga na sua cara uma frase, um pensamento que você tinha falado. Era eu. E eu falo, era eu. Mas hoje eu não sou mais assim. Então, assim… Tudo bem, você ser contraditório, você também entendeu que é um outro momento. Mas só que hoje é uma coisa assim… Ontem, eu tava conversando com uma pessoa e falando, profissionalmente falando, né? O que você acha disso, daquilo? Eu acabo de falar, eu assim, meu Deus, será que eu acho isso mesmo? Será que o que eu tô falando tem sentido? Do tipo, você fica assim, será que eu posso me contradizer? Aí a vontade que dá é, vamos fazer uma segunda versão? Só pra eu falar tudo de novo, aí você vê o que tá melhor? Porque você ainda tem, eu sinto isso, sabe? Às vezes bate essa insegurança do que… Por mais que você esteja não dominando, mas você sabe do que você está falando ali, dentro ali de um… Igual você, pesquisador, você vai falar sobre a insignificativa que você trouxe. E aí você sabe… Dissonância cognitiva. Isso, a dissonância cognitiva. Você sabe do que você está falando, mas aí, de repente, uma pessoa fica olhando muito fundo nos seus olhos, aí você fica, meu Deus, eu estou falando alguma besteira? Você tá entendendo do que eu tô dizendo? Nossa, e aí você fica se contradizendo, sabe? Por receio de estar errada. Você fica se questionando se você tem certeza da certeza que você tem. Isso é muito doido. E aí você falou uma coisa que eu lembrei muito, que é o meu estado atual. A gente tava falando, né, da gente jovem versus a gente agora, né? Eu jovem, eu tinha uma garra muito mais, sabe? Eu era muito mais visceral para defender os meus pontos de vista. E por um lado, eu acho triste que agora, às vezes, eu tenho preguiça. Parece que é o lance de escolher as batalhas, sabe? Então, eu percebo que eu mais nova… Principalmente quando a gente se coloca mais nova, né, de frente com uma figura de autoridade, assim, pai, mãe, né, ou sei lá, um professor, um chefe. Eu tinha uma coisa de me fazer entender e era… Não, você precisa entender o meu ponto de vista e tal. E às vezes a pessoa, eu entendi, eu só não concordo. Sim. E aí pra mim aquilo era uma coisa que me corroía por dentro, assim. A pessoa não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, era muito forte. E agora… maior parte do tempo eu ando tão cansada que se a pessoa chegar… Tem um vídeo que eu já citei aqui da Júlia, do TikTok, que é maravilhoso, que é ela entrando no Uber. E aí o cara vira e fala, sei lá, você viu o Neymar, porra, voltou pro Santos, que legal. Ela entra e fala, cara, ele é do caralho, o Neymar é foda e tal. Aí depois ela entra no carro, assim, o cara fala… E aquele Neymar, não serve pra nada. Ela e daqui a pouco tá fazendo outro filho. Eu me sinto um pouco… Ela, sabe? Será que eu fiquei com preguiça? Será que… A gente tinha um apego maior, né? Às nossas ideias, quando a gente é mais novo. Do tipo, defender até o fim. Por mais que você esteja errado, mas você não dá o braço a torcer. E eu também fico meio preguiçosa hoje em dia. Acho que é pra também perder um pouco o senso de autoimportância, meio natural, né? Porque acho que a sua vida vai ramificando em coisas muito complexas, né? Então, quando você é mais novo… As figuras de autoridade são mais limitadas, o seu mundo também ele é mais potencial, né? Então, não é que você é mais idealista de um jeito triste, mas você não tá ligado no que é, sei lá, trabalhar todos os dias de um jeito tal. Você não entende o que é a função de alguma coisa. Você só sonha com a ideia de ser algo, né? E acho que principalmente ali nos anos 2000, sonhar tava muito em alta no Brasil, assim. E acho que a gente tinha essa coisa muito idealista, não no sentido de perder ela, mas eu acho que realmente…
quando a vida vai ficando mais complexa, muita gente entende isso como, a vida ficou difícil, eu fiquei um velho cansado. Eu odeio esse papo. Eu acho que você vai ficando mais inteligente, mais interessante, com mais vontade. Só que ao mesmo tempo cara, é isso, a vida é muito mais multi. A gente também vive num mundo em que a vida se tornou uma coisa muito multidisciplinar, muito ao mesmo tempo. Então eu sinto que, muito pelo contexto de internet que a gente tá, a vida também é uma coisa muito multifacetada, né? Você é exposto o tempo todo numa mesma timeline, desgraças do mundo inteiro, a questões econômicas, políticas, ao filho da sua prima, aos seus amigos, a futebol, as coisas que você ama, as coisas que você odeia. E aí o tempo todo você é forçado a ter micro-reações a tudo. E aí a vida parece ainda muito maior e você parece ainda mais insignificante. Então acho que é um processo natural de amadurecimento. Acho que rede social também dá essa canseira. Assim. Dá, sim. Não, eu acho que é muito pra quem você tá falando. Enquanto você ia falando, eu fiquei pensando, tipo, eu não tenho nenhum interesse em convencer o motorista do aplicativo a respeito de alguma coisa. Então, eu vou de boa falar, nossa, é verdade, a senhora acha? Eu também acho. Porque eu só quero chegar no meu ponto. Agora, eu já me peguei tendo conversas muito interessantes, profundas e intensas com a minha enteada de 14. Porque ela, sim, eu quero que ela entenda o meu ponto de vista e o que tá acontecendo, né? Então, eu acho que é muito com quem você tá trocando. Saber onde tá seu impacto também. Onde tá seu impacto e onde vale a pena, né? Eu tô amando esse episódio, porque você falou umas coisas, eu falo real. Não, eu concordo, eu discordo de mim, né? Porque a gente tá envelhecendo, que a gente tá ficando sem graça. Não, a gente fica mais interessante quando a gente ganha mais experiência, né? Não que, meu Deus, eu sou uma anciã. Mas assim, a Alana de 33 anos é muito diferente da Alana de 18 anos, né? E provavelmente mais legal também. Mais legal, eu acho. Você vai criando camadinhas ali, né? De interessâncias e desinteressâncias também. Porque você pode… O que você achava interessante em um momento, agora já não faz mais sentido. Isso de rede social, sabe quando você acaba de ver um conteúdo que às vezes pode ser super cabeça, e você fala, caraca, concordo com tudo. Aí você abre o primeiro comentário. Nossa… Eu achei esse ponto muito ruim que você trouxe. Eu falei, realmente, aí tirando meu like. Você tira o like e bota no like de baixo. Tirando o meu like. Porque assim, eu já discordei. Eu tava ali achando que fazia total sentido. E aí, o comentário de baixo vai e te quebra. Aí vem o seguinte, e é a discussão. Aí você tá concordando em discordar. Você sabe que tem um ponto ali que o Matheus falou que é interessante. Mas o apontamento da Camila ali no comentário também faz sentido. Então, assim, você não precisa odiar no todo, mas você vai pegando ali o que vai fazer mais sentido ali pra tua vida. Sim, qual dos dois lados, o que você usa, né? E presta. E a interface é muito cruel também, né? Porque a interface das redes sociais são botões muito agressivos. Então, você tá numa discussão, aí você vê um tweet lá, bombado, dá like. Aí você abre, aí você vê o de baixo discordando. Aí você dá like no discordando. Aí, de repente, você retuita o discordando, falando, nossa, o idiota que falou essa coisa de cima, e você concordou há 5 minutos atrás. Só que você vai sendo levado também a ser muito radical. E essa coisa das redes sociais, eu pensei muito no que você falou do passado, porque eu acho muito bom isso que você faz de trazer a tempo presente as coisas que você disse no passado, porque a internet tem essa coisa muito calcificadora das nossas opiniões. Que de repente, assim, tentam viralizar um tweet de uma pessoa 15 anos atrás… falou uma fala não muito legal. Cara, foi há 15 anos atrás. O que você pensava há 15 anos? Nossa, eu tive… Aliás, se eu for pensar em coisas que eu conversei com pessoas e mudei de ideia… eu acho que eu cresci numa bolha de São Paulo bem complicada, assim. Se eu for pegar pessoas que estudaram comigo na escola, elas têm pensamentos totalmente diferentes dos meus hoje em dia. Mas naquela época… Era a nossa bolha, sabe? Eu dividi, compartilhava e concordava com aquelas pessoas. E aí, imagina você hoje se martirizando, se condenando pela Camila de 14 anos. Não, e aí o que eu ia falar é que a partir do momento, sei lá, nem digo 14, digo faculdade já. 33, 37. Eu digo assim, ali, tipo 20, ainda uma coisa meio… Puta, mas será que isso que ele tá falando é legal? Porque a gente… Quando eu tinha 20 anos…
Ai, cara, eu tô com 43, eu faço 44 esse ano. Faz muito. A gente não tinha essas conversas que a gente tem em rede social. Então a gente não falava sobre feminismo. Eu fui entender que eu vivi relacionamentos tóxicos quando eu fui gravar o Calcinha Larga sobre relacionamento. Que eu comecei a contar histórias que aconteceram comigo e rir e ver que as pessoas não estavam rindo. E aí eu falei, meu Deus, então aconteceu comigo, e aí foi uma realização, assim, muito louca. E aconteceu também de eu conversar, por exemplo, com a Jana, que veio de Araraquara, era outro rolê, veio pra São Paulo sozinha, fazer moda, mas aí já teve que trabalhar, não dava pra fazer a faculdade, não sei o quê. E eu conversar com ela, quando a gente tinha ali… A Jana é um pouquinho mais nova que eu, não é muita coisa, deve ser uns 4, 5 anos. Mas quando eu tinha ali uns 25 e a Jana uns 20… E ela falar umas coisas e eu ficar… Cara, essa menina tem razão. E eu pensei isso até agora. Será que isso que ela tá me falando, eu espalho agora para as outras pessoas que ainda não perceberam isso? Ou eu fico na minha porque pra eles vai ser muito diferente o que ela acabou de falar. E porque você vai parecer pega no pulo também, né? Porque você até então achava uma coisa, Até então, né? Como é que agora você vai falar outra, né? É muito Mas cruel eu detesto isso das pessoas ficarem amarradas a algo que você disse 10, 15 anos atrás. Seja uma opinião ou, sobre algo ou sobre alguém. Tipo, eu há 10 anos atrás falo, ai… Matheus, eu não gosto muito do conteúdo do Matheus. Aí hoje, nossa, eu adoro… Mas você disse que você não gostava. Falei, meu Deus, cara, por que você tá falando isso? Ou então, cara, música, tô ouvindo isso. Nossa, você nunca… Cara, parece tão adolescente. Porque as condições de tudo mudam, nossa, né? As condições pra gostar e ser gostado mudam. Né? Agora, eu não gosto. Eu não posso sair. Eu fiz a associação do Sem Carisma, que cara, é uma piada. É um lado da minha personalidade que eu tiro sarro, mas que eu acho engraçado e tal. E aí eu começo a sair e às vezes eu tô me divertindo. Eu fui na peça do Gregório sozinha, porque eu precisava assistir o Gregório. Incrível a peça, né? Cara, é incrível a peça. Eu fiquei assim, passada. Aí eu peguei e postei uma foto. Falei, meu Deus, eu quero ir de novo. Você até me escreveu, falei com você. E aí as pessoas escrevem, coitada… quem te convidou, você saiu chatos. De casa. Tipo, aí eu fico, não! Sim, eu não gosto de sair de casa, mas não é porque eu não gosto de sair de casa que eu não gosto de fazer nada. Sim. Aí parece que fica uma coisa… assim… Ou você é uma coisa, ou você é outra. Porque a internet é muito achatadora também, né? Ela presume que aquela coisa achatada que tá aparecendo ali é você, né? Sim. E isso é muito ruim quando você se comunica na internet sem ser por humor. Com humor também, né? Com humor você também… Se a pessoa não gosta dessa piada, você, é a pior pessoa do mundo, né? Mesma coisa. E é muito bizarro, porque às vezes eu encontro uma pessoa que conhece, sei lá, meu trabalho, não sei o quê, e que não gostava ou não gosta do que eu faço. E, cara, é normal, eu não consigo agradar todo mundo. Natural que não goste. Até porque, naturalmente, você tem signos, a sua aparência, o jeito que você fala, o enquadramento que tá. Tudo comunica alguma coisa. Só que a pessoa conversa comigo e fala, nossa, você é muito diferente. Como assim, cara? Você não me conhecia antes. Não, você é muito diferente como você é na internet. Cara, na internet eu tô comunicando informação, é uma faceta do meu trabalho. Obviamente não vou sentar numa mesa de bar e tá num modo conteúdo, né, cara? Com você, por que eu vou fazer isso, né? Mas as pessoas acham isso. E a internet, ela tem essa péssima ideia de que você conhece avatares das outras pessoas, né? Personas, assim, né? E aí você traduz de volta pro mundo real. Sendo que quando você se coloca na internet já é uma coisa limitada. Então você tá vendo a coisa limitada dos outros também, né? E aí é um lugar que também te força a sempre exercer meios pensamentos. Então Twitter, por exemplo, até desde o Facebook, é tipo, o que você tá pensando? Aí você fala alguma coisa. É um comentário que você digita. Você nem formulou alguma coisa. Então a internet deixa burra, porque você é forçado a opinar sobre um tema antes de digerir ele. E aí você fala atrocidades e coisas muito idiotas, porque você não teve tempo de conectar duas sinapses. Porque no meio disso, você registrou um tweet. Só que aquilo ali já é a sua identidade agora. Eu falo coisas idiotas também, porque às vezes eu quero escrever… Sei lá, eu comecei a escrever outro livro. Aí eu tô lá escrevendo o livro. E aí eu tô numa linha de pensamento dessa crônica. E aí, quando eu vejo, eu tô me justificando. Porque eu já tô viciada
em ficar num alerta constante sobre o que podem rebater disso que eu acabei de falar. Sim. E aí o texto perde o propósito dele, que era sobre o assunto que eu tava falando, e ele vai se esticando com 1000 coisas que é só caso alguém diga que eu não sei o que, nananã. Caso, depois… Isso é muito Você vai internet, abrindo cara. parênteses, É muito, né? nossa. Aí eu falo, como é que eu vou conseguir escrever? Aí eu vou e limpo tudo, deixo só a ideia e fico… Cara, vai ser ótimo, vai ser um livro. Ninguém vai conseguir comentar. Então, Exatamente. foda-se. Exatamente. Eu não vou me justificar e vai o texto assim. Só que nisso eu já perdi o tempo que eu faria 3 crônicas. Eu fiquei presa em uma, que eu ainda não tenho certeza se eu acabei. Porque a nossa cabeça fica… Ela fica viciada em 2 coisas. Em você se justificar, então você já pensa e já prevê absolutamente tudo que você vai ser questionado. E você fica com o pensamento cortado, porque tudo que você fala no tweet é um resuminho. Tudo que você posta é uma ideinha. O corte do podcast é o filezinho daquilo que você vai dizer. E ainda assim só vê em 10 segundos daquilo. Só. Total. E aí Não é uma você desacostuma em se aprofundar nas coisas. Porque o que você se aprofunda não é consumido. Se Exato. aprofundar. E perde também… eu sinto às vezes que a gente fica tanto pensando em como que esse conteúdo vai ser recebido, do que você vai falar, que você perde a sua espontaneidade, sabe? Da maneira como que você se comunica, do que fez as pessoas gostarem de você. Aí, de repente, você já tá se maquiando. Por exemplo, as pessoas gostaram de mim porque eu abria a câmera de qualquer jeito e falava qualquer besteira. Não tô falando que, tipo, a espontaneidade é você cometer crimes, né? Eu perdi minha espontaneidade, eu não posso mais cometer crimes. Não. Mas você tá vendo como a gente se Tá justifica? vendo? É isso. É uma loucura. Mas assim, aí você Exatamente. vai se moldando, e quando você vê, nossa, eu já perdi, eu já nem sei mais o que eu gosto de fazer, quem sou eu. Eu vivo nesse dilema de criação de conteúdo, do tipo… Mas muita gente tá nesse dilema. Nossa, do tipo… até mesmo se contradizendo em várias maneiras do que você quer ser, do que você quer fazer. Eu estou trabalhando com criação de conteúdo, estava vivendo de criação de conteúdo. De repente, será que eu quero isso? Como que eu vou estar daqui a 10 anos? Aí vem medo, vem insegurança, vem Nossa. uma cama de coisinhas de pensamento. Eu vou conseguir me reinventar? Eu vou conseguir fazer da internet o meu rolezinho? Não, vou voltar pro mercado de trabalho. Amiga, eu vivo isso que eu vou fazer. O tempo inteiro eu tô nesse dilema. E eu ainda fico, por mais que eu converse com pessoas muito legais e a gente traga temas, e aí eu estude, e eu pesquise, eu tenho todos os clichês em mim, assim. Eu carrego uma ideia de que, será que daqui 3 anos eu ainda tô relevante? E é uma ideia que tá carregada de etarismo, assim. Será que as pessoas vão querer escutar daqui, sei lá, 6 anos, uma mulher de 50 anos? Não, e isso eu fico vindo de sim. você. Olha como que é louco. Isso vindo de você, que é uma pessoa que se reinventa. Virou mãe do TikTok, dos TikTokers, entendeu? Então, assim, se você tem esse tipo de pensamento… O tempo inteiro. Nós, réis mortais, isso daí passa na cabeça a todo momento. E ser mulher, eu acho que tem muito disso. Total. E aí, dependendo do que você faz. Por exemplo, eu com criação de conteúdo, era sketch, humor. Eu falei, gente, as pessoas vão querer ver uma mulher de 45 anos… A mesma coisa, olha que rodando louco. como se fosse uma bailarina numa música de Manuel Carlos. Aí eu falo, cara, se isso ainda fizer sentido pra mim, se eu quiser fazer, eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, você fica nessa de… Porque a gente sabe que mercado de influência, conteúdo é muito doido. Não é só o conteúdo pelo conteúdo. E não fica… é só isso. É porque a nossa imagem de uma mulher de 45 anos ainda não é a imagem que é uma mulher de 45 Não. anos. Que sou eu ano que vem. Sim, exato. Na nossa cabeça, a mulher de 45 anos… Cara, é minha tia Dirce de Piracicaba. É ela, é a minha tia, sabe? Por isso que é até bom, na verdade. Tipo, acho que você vai inaugurando o espaço. Você tá mais à frente do que pessoas que estão disputando com várias pessoas de 20 e poucos, de 30 e poucos anos. Porque essa discussão de… Será que eu vou estar relevante? Ela também é algorítmica, né? Acho que ela bate mais pesado em mulheres, porque vai ter uma questão sempre em algum nível estética, né? Que pesa muito nos comentários e na expectativa, e até em como você tá se vendo e se percebendo.
Então acho que tem um alto martírio também. Mas tem essa questão de, cara, mudança de formato, né? Tipo, sei lá, se o TikTok mudar o algoritmo, se o Instagram, se o YouTube mudar o algoritmo, e de repente pode dar muito certo ou muito errado. Você tá refém do que… Não é da sua plataforma, é do que escolhem ser mostrado. Se quiserem mostrar menos coisa pro seu público e mostrar para um público mais jovem sempre, isso vai te afundar. Se quiserem afunilar e deixar você fidelizar mais seu público, você vai. Mas acho que também tá na mão do algoritmo, né? Ah, totalmente. Por isso que eu tento fazer coisas muito diferentes o tempo todo e falar de coisas muito diferentes, com vídeos com durações. Mas você percebeu? A gente não descansa, a gente nunca tá seguro. Não, mas acho que ninguém tá, né? É sempre… Eu acho que ter uma rede sólida… Qual que é a próxima? Construir uma coisa sólida eu acho muito mais importante do que… No meu caso específico, do que trabalhar como CLT. Pra mim, isso não é uma coisa anti-CLT. É porque, pra mim, se eu sou uma função no meu trabalho específico, né? Sei lá, de audiovisual, por exemplo. Se eu sou uma função específica e eu sou demitido desse trabalho, eu sinto que eu tenho menos segurança financeira do que se eu tenho 5, 6, 7 trabalhos diferentes, né? Funções diferentes de trabalho e tenho mercado em todos eles e articulo todos eles. Então, eu trabalho, sei lá, com workshop, com palestra, com vídeo, mas também filmo coisa. Então, eu tento misturar pra manter a coisa acontecendo, assim. Mas eu acho que é importante entender a internet também nessa coisa, voltando pra questão do medo, assim, da idade, entender que a gente não sabe o que é a internet daqui a 10 anos. Então, se a internet for a mesma coisa daqui a 10 anos… Aí você pode se perguntar… só que não vai ser. Aí você poderia se perguntar, se o TikTok, se tudo existir igual por 10 anos… Será que eu vou ser relevante? Mas, cara, volta 10 anos, 2015. Não, e será que eu vou aguentar fazer a mesma coisa? Exato, que eu tô fazendo? exato. Será que isso vai me Será que as pessoas fazer? vão aguentar consumir a mesma coisa também? Porque a gente tá numa saturação de tela que é crescente. Tipo, tem um efeito temporal nisso. Tipo, a cada ano a nossa relação com o telefone piora. O que vai vir disso? Vai ser uma relação que daqui a 10 anos é inacreditavelmente horrível? Ou será que ela vai se reinventar de algum jeito? Porque ela já é horrível. Não, e a gente cansa também, né? A gente é contraditório. Porque, tipo, adoro fazer o que eu faço. Adoro criar conteúdo. Mas eu tô tão cansada de criar conteúdo. Não quero mais isso, não. Eu quero ter uma parada que é mais… formal, no sentido de eu tenho um horário pra fazer aquilo. Eu não tenho uma cobrança. Eu não tenho que… alimentar minha comunidade. Coisas que são legais, que eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo você está cansada. A gente tá… Às vezes eu canso da minha cara, assim. Porque tem isso. Muito, e eu já fiz muito conteúdo pra outras pessoas, assim. Tipo, de qualquer tipo de conteúdo, assim. Já fiz roteiro pra YouTube, roteiro de programa de TV, livro como ghostwriter. Eu já fiz muito conteúdo pros outros. E às vezes me dá uma saudade de não ser a minha própria cara. Nossa, sim. É isso. É porque também a gente se olha muito o tempo inteiro, né? Não, Esses dias eu tava conversando bizarra. com um amigo, Thiago. Thiago, ele falou, a gente não foi feito pra ficar se olhando no espelho, numa tela de celular, a todo momento, e falando e vendo a nossa cara. Isso cansa. Não, e uma tela distorcida. Uma tela distorcida. Você olha só pra si mesmo numa lente que distorce completamente o seu rosto. Geralmente com filtro, né? Tipo, o TikTok automaticamente bota um filtro no rosto, por exemplo, né? Então você vai se acostumando ao seu reflexo, a uma coisa deformada. Sendo que você não consegue nem se olhar no olho nesse reflexo, né? Porque você tá sempre olhando pra você na tela, né? Então você tá se vendo sendo visto o tempo todo. Nossa, é isso que você falou de olhar no olho. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre não usar muito o telefone na frente das crianças, né? Então eu tô super paranoica com isso. Pra não despertar desejo também na criança de falar… quando eu crescer e tiver meu telefone… Porque você tá o tempo… Cresceu, você viciado no telefone. Porque você tá o tempo inteiro assim… né? Filho, vai tomar banho. Não, a mamãe já fala com você. Tipo, é um horror. Você fica… Meu Deus, eu tô pirando. E aí ela falou uma frase que eu fiquei… péssima. Ela tem família no interior. E ela ficou gravando o filhinho dela… pra mandar pra mãe, né? Pros avós verem e tal. E aquela coisa, né? Ela com o telefone aqui. Isso, agora dá tchau pra vovó. Isso, agora mostra como você rega a plantinha, tal. Aí o filho pegou, abaixou o celular e falou… Mamãe, olha no meu olho. Nossa. Cara, você Eu tem… não tô te olhando, meu filho, aqui na sensação, você tem a sensação que você está olhando pro seu filho o tempo inteiro, que você está gravando ele. E ele não tá vendo o seu olhar. Sim. Você não tá olhando. Isso, cara. Eu fiquei 3 dias mal com essa frase. Você 3 dias sem mexer no celular perto da… Não é nem… Eu já não mexo, eu já fico assim, pro pai dele, pro padrasto, abaixa o celular. Chega, a criança chegou, vamos guardar o telefone. Não sei o quê. Todo mundo almoçando sem telefone. Eu tô bedel do telefone. Agora, outra coisa que eu fiquei noiando com isso. Vocês tentam convencer pessoas
a mudarem de opinião? Vocês têm essa garra dentro de vocês? Ah, eu tenho, mas não é pra defender opiniões do tipo, pô, esse filme é muito maneiro. Eu gosto de falar com entusiasmo das coisas. Tá. Eu só tenho tido um trabalho mais ostensivo nesse sentido no último ano, porque eu resolvi parar de ser cínico, porque eu tava muito cínico, muito cansado da minha imagem, cansado de estar na internet. Então era tipo, todos os meus vídeos eram tipo, o mundo vai acabar, toma aqui uma publi, sabe? Tava um contraste, tava uma grande dissonância cognitiva a minha página. Eu amo, o mundo vai acabar, toma aqui essa O mundo vai acabar, mas antes eu preciso falar com vocês dessa caneca. Mas olha como tá a minha pele diante do cataclismo. Mas e se na hora de acabar você tiver de insider? Porra. Ia ser genial se você tivesse uma inserção de insider agora, né? Era muito bom. Mas eu acho que… Aí eu comecei a tentar fazer uma coisa mais de dar resposta pras coisas, assim. Só que nunca é convencendo. Sei lá, eu fiz um vídeo que viralizou falando sobre… Que era um vídeo para adolescente falando sobre telefone. Ah, eu vi. Então era tipo, cara, se você é adolescente, assista esse vídeo explicando pro adolescente por que ele não deveria querer morrer com o uso de telefone e querer ter uma relação mais saudável e como isso é possível. Então é mais uma questão de apresentação de caminhos, sempre muito abertos, porque eu não tenho a resposta das coisas. Mas essa coisa de convencer, eu acho que também é uma coisa meio 2020, sabe? Tentar convencer alguém de alguma coisa na internet, é meio o começo do TikTok, E a gente viu que deu errado, né? Dá muito errado. Você se fode de um jeito, cara. Você sempre toma uma chapiscada, aí, pô, te retuita, aí começa a falar muito mal de você. Aí você chega num lugar que você não queria chegar, com Nossa pessoas senhora, que saíram meu do Deus. bueiro ali. Nossa, você começa a ouvir coisas horríveis. Tentar convencer as pessoas a ser agressivo. Eu fiz um vídeo… horrível. Não, Perdão, fala, falei a beça agora. Fala. Não, eu ia falar que é muito ruim quando você tá muito querendo convencer uma pessoa, aí cai a sua ficha do… Nem eu tenho certeza disso. Por que eu tô querendo te convencer? Eu nem sei se eu acho, nem mas… sei se eu acho. Então, hoje, eu prefiro mais, assim, não ser convencida, mas mais ouvir, em vez de… Porque toda vez que eu sou uma pessoa que fala a beça, e isso não necessariamente significa que eu tenho certeza de tudo que eu estou falando. E aí, conforme eu vou falando, eu vou me contradizendo. E aí, eu já perdi. A minha memória tá tão ruim que eu nem sei onde mais eu quero chegar. Mas o que eu ia falar, eu não sei mais. É porque… Eu não sei. Eu perdi minha linha de raciocínio. A Covid, desde que eu tive, acabou com minha Mas cabeça. você viu como eu gravo? Eu vou escrevendo palavras, porque senão, enquanto vocês estão falando, eu esqueço o que eu ia falar. É horrível, né? Eu só gravo assim. Não, mas eu vou terminar a linha de raciocínio. É que eu não tento convencer as pessoas. Eu sou teimosa, porque eu vou colocar a lua em touro. Eu nem sei se faz tanto sentido, mas eu tenho uma teimosia do tipo… Defender o que eu estou acreditando naquele momento. Mas se você não for convencido pela minha ideia de, tipo, fazer uma trilha… não que eu vou ser essa pessoa, eu vou ficar de boa. Eu só vou seguir o meu baile ali, sem tentar mudar a sua mente. Eu acho que também com a internet a gente tá aprendendo… Eu acho que a gente tá aprendendo alguma coisa com a internet. Eu me tornei uma pessoa um pouco otimista disso, assim. Porque acho que a nossa permanência na internet também tá ensinando a gente a não… Porque é isso, a gente nunca na história da humanidade tinha sido colocado numa praça com 2 milhões de pessoas pra conversar. 2 bilhões de pessoas, né? 2 milhões é até pouco na internet. Então a gente nunca teve nessa situação de estar todo mundo junto. E aí, por exemplo, anos 10, tá todo mundo junto. Cara, vamos fazer protesto no mundo inteiro. Aí teve um monte de mudança institucional, política. A gente teve 2013, teve Occupy Wall Street, teve um monte de Primavera Árabe, teve um monte de movimentação. Solange do Pra Black Bloc, vocês estão vendo, vale tudo. E aí, teve toda essa mudança e a gente foi cansando disso. Aí, de repente, pandemia. Aí todo mundo tinha uma opinião no TikTok. E agora a gente tá vendo… Todo mundo tá falando na internet. Lembra, há 5 anos atrás, o quão insano era você abrir uma câmera e falar na selfie? Sabe o que eu lembro? Era uma coisa muito pra poucos. Dessa época, eu lembro muito de pessoas que estavam começando a criar conteúdo e que viravam assim, ganhavam seguidores e tal. Elas encorajarem as outras falando coisas do tipo… Eu também, quando comecei, os meus amigos riam de mim, de fazer conteúdo. Mas se você continuar, vai dar certo. Porque eu pensei, eu quero muito fazer isso. E dane-se e tal. E eu lembro de amigos meus, a hora que eu comecei a fazer coisas na internet, falando… Nossa, agora ela é blogueira. Era uma tiradinha Era uma de tiradinha. sarro. Era uma tiradinha, cara. E eu lembro muito dessa… Porque eu estourei nessa época, né?
2021. E foi muito engraçado, porque eu gravava em casa, e eu morava com meu irmão nessa época. E eu tinha muita vergonha. Então eu gravava tipo, gente, vocês viram tal coisa? Então, muito baixinho, assim, num canto da casa, assim. Aí eu lembro que teve um dia que eu gravei na sala, porque a luz no meu quarto tava ruim. E aí eu escutava um barulho, eu ficava travado, assim. Tá muito difícil gravar. E aí, quando eu comecei a morar sozinho, eu passei por um período, sei lá, de uns 3 meses em que eu abria a câmera e eu ficava, tipo, muito travado pra me gravar. O que eu faço? E hoje em dia é absolutamente protocolar, né? Mas não só isso. O que eu queria falar é que como as pessoas perderam a vergonha também, que é uma vergonha que eu ainda tenho. Se gravar na rua. Eu tenho também. Gente, tô aqui em tal lugar. Eu tenho muita. Eu tava não vou fazer isso, conversando cara. com uma colega, ela falou assim, eu não tenho vergonha nenhuma. E ela não tem mesmo, ela coloca o celular dela, Aline, no metrô. Nossa, e aí, esse do metrô. Gente, eu jamais vou fazer isso. E você não fica olhando E o que as você faz pessoas depois atrás? que acaba o vídeo? Você bota a mão no bolso, você cruza o braço. E aí, ao Nossa, mesmo tempo desesperador. que eu vi um vídeo de um outro garoto apareceu assim na minha timeline, provando que em São Paulo ninguém… São Paulo, fazendo aqui recorte de São Paulo. Provando que em São Paulo ninguém liga pra você. E aí ele tá todo de dourado. E aí ele vai andando. E as pessoas realmente olham. Sei lá, olham, diferente, ele está todo de dourado e segue a vida. Então, assim, é outra contradição. Ao mesmo tempo que eu quero dizer que, eu vou fazer qualquer coisa, mas o levantar o braço, assim, ó, porque aí tem uma técnica. Esse gesto Não. aqui. Não, E aí você não pega dá, o celular cara. de frente, né? Eu descobri que quem é nunca fiz isso. criador mas de já vi. conteúdo… Você flipa na 05 e faz sem se e ver. faz aquilo. Eu tenho muita vergonha. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho muita vergonha, eu sou muito desinibida pra outras coisas. Então, Também. Assim, com vocês aqui, né? Toda vez que eu termino de gravar, o que eu gravei antes de vocês foi com o Lobianco, o ator, e a Carol Abras, né? 2 atores. eu acho muito chique isso. O Porque eu quê? estou a uma mesa de distância de Lobianco. Ele sentou nessa cadeira. E aí, a gente terminou de gravar, oi, gente, acabei de gravar um Nóia. Ai, gente, olha quem veio, que tudo, nanã. Aí, terminei, aí eles vêm. Eu vou gravar também. Aí, a Carol começou. Oi, ai, não, tá ridículo. Como você consegue fazer isso? Aí é muito engraçado, porque todo ator que vem aqui é a mesma coisa. E eu fico imaginando eu tendo que fingir que eu sou, sei lá, a rainha não sei o quê, com uma equipe atrás, com uma roupa de época e tendo que falar: onde vastes, Pedro? Sabe? E eles não têm nenhuma vergonha. E aí, quando é pra pegar o stories, eu acho isso muito engraçado, mas eles morrem de vergonha, eles não conseguem fazer. Cara, e é muito diferente também você… Tipo, eu acho esse filmar na selfie muito difícil até hoje, assim. Não, É uma coisa aqui eu que- consigo. Agora, na rua, eu tenho rua, vergonha do julgamento alheio. Eu também, total. O que eles estão pensando? E eu tenho vergonha de certas pessoas. Tipo, eu não consigo ficar fazendo muitos stories com o Codré perto. Porque eu me sinto absolutamente ridícula agradecendo o recebido. Assim, ele tá em casa… Eu fico meio com o telefone ali, tá tudo aberto, sabe? Já posicionado e tal. Ele entra pro quarto, gente, me mandaram esse livro. Aí eu vejo os chinelos chegando, eu já… Cara, eu não faço Por quê? recebido, eu não consigo. Por quê? Que imagem que a gente… É muito doido isso, né? Eu vejo ele a gente muito fica sério. Eu e falo, aí… cara, ele é um diretor de cinema. E eu tô aqui Exato, falando… eu entendo. Ai, obrigada, sabe? Mas é porque é uma profissão muito fútil, né? Não que a profissão em si, mas essa parte Essa da parte, profissão é muito fútil. Então, assim, a outra pessoa tem um trabalho de verdade e o seu trabalho parece de mentira, né? É isso. Tanto que a minha vergonha… Cara, eu quase não faço nada de recebido. Eu recebo muita coisa. E deve ter, tipo, 6 meses a 1 ano que eu não posto praticamente nada. E continua chegando. E Eu posto a minha tudo de vergonha… livro, porque eu tenho assim, uma compaixão com as editoras, porque eu sei o difícil O que corre é que você é. botar livro no mundo. Aí eu Mas às faço vezes também o todos. recebido é fogo, né, cara? Porque é isso. Os meus amigos falam: nossa, cara, você é muito amargo com o recebido. Você fica muito chateado toda vez que chega alguma coisa na minha casa. Eu falo, cara, 90% das coisas que chegam na minha casa, a quantidade de lixo é enorme. é bizarro. Enorme, caixas gigantescas de nada. E aí, pra além disso, tipo, também é uma coisa muito… achei a sua cara. E a coisa mais cafona que eu já vi na minha vida. Eu falo, cara, como é que você achou essa minha cara? Meu Deus. Então, assim, eu tenho um pavor do recebido, de incentivar o recebido. Porque eu já recebo coisa que eu não posto, eu continuo recebendo. E, cara, nunca é bom, assim. E eu acho muito ruim como comunicador também. Essa coisa, e é um sacrifício que tem que fazer. Mas eu acho muito ruim postar. Então, eu recebo coisa de editora.
algumas coisas fofas. Outros exemplos, livros horríveis, assim. Também. Mas quando eu não gosto, eu não posto. Eu posto uns que eu falo, isso aqui deve ter, sabe? Deve ser bom. No seu caso é foda porque faz diferença também, né? Você tem um público de gente que tá lendo e que tá num universo. Nossa, tipo… mas é muito doido, né? Tipo, você tá na profissão, você tá fazendo isso, mas ao mesmo tempo você… Não é vergonha, mas aí você fica com medo de ser ridicularizada. Mas fazer mas uma é uma parte profissão ali. ridícula mesmo. Entendeu? Gente, A profissão é ridícula, gente. E Não aí, tem que fazer. não mas tem é o que isso, fazer. não tem o que fazer. É ridículo. E aí, isso Só não, você tem que admitir. olha Se só. você trabalha com isso, é ridículo. A gente vai se contradizer. A gente vai tem se orgulho de contradizer. chegar onde a gente chegou, mas a Sim. gente sabe que a gente chegou de maneira ridícula. Não, mas assim, assim. a gente também se leva muito a sério. E a gente quer que as pessoas nos levem muito a sério, fazendo, às vezes, o que a gente faz ridículo. Eu quero que as pessoas me levem muito a sério, mesmo eu fazendo as minhas… Aí você quer se provar que você é mais do que você tá mostrando ali na tela, Não, sabe? mas pra mim é tipo uma dança, sabe o que acontece? A gente viu milhões de influenciadoras que começaram, sei lá, 10, 15 anos atrás, e a gente ainda replica as mesmas frasezinhas. Por isso que eu faço aqueles vídeos do TikTok. Eu tô me zoando também. A gente ainda repete eu queria poder contar. A gente ainda repete… Nossa, eu tô fazendo… Tem uma coisa muito legal que vem por aí. Eu amo Isso é muito isso! bom. Cara, é uma dança. A gente tá fazendo a mesma coreografia porque a gente já viu isso dar certo. A gente acha que é dessa maneira que a gente comunica. E aí é uma repetição eterna, que a gente vai repetindo. E se você vê uma criança imitando um youtuber, ela vai falar… Então dá like no canal. Ela tá repetindo essa dança. É muito deprê, né? Porque é isso, é uma coisa que… Agora a gente é mais cínico quanto a isso, porque a gente é mais letrado nisso, o público é mais letrado. Então, um vídeo zoando essa coisa do tá vindo por aí, né? Coisas legais estão vindo aí. Há 5 anos ninguém entenderia, 10 anos ninguém entenderia, né? Sim. Hoje todo mundo entende. Então, existe uma saturação. Só que eu acho que também a nossa questão da ridicularização tá muito relacionada à dissonância cognitiva, que é ocupar o mesmo espaço como carreira, como profissão, que a Virgínia, que o Carlinhos Maia, que é uma coisa muito… É muito difícil. Pô, toda vez que alguém fala que eu sou influenciador, eu quero pular da janela. Ao mesmo tempo, né… Em algum nível, eu vou estar nessa categoria. Eu posso falar, não, eu sou comunicador. Ou que a galera tenta falar, não, eu sou criador de conteúdo. É. Que eu acho tão ruim quanto. Lança sou essa. creator. Ei, eu sou criadora. Eu mudando. Eu, a partir de agora, apagando tudo que eu já falei que eu sou criadora de conteúdo e inventando uma Cara, nova coisa. é muito complexo, assim, não tem um nome. Porque é isso, tipo, até quando você é creator e você faz parte da creator economy, você ainda tá se sujeitando a coisas que vão ter esse nível de ridículo. Só que ao mesmo tempo, as pessoas querem que você seja real. Então você tem que abordar o recebido de um jeito que seja cínico o suficiente pra você e a audiência saberem que aquilo é ridículo, mas ao mesmo tempo que você consiga passar o fato de que você tá recebendo aquilo pra continuarem mandando porque aquilo te interessa. Então é sempre… É complexo, né, cara? É contraditório. A gente não gosta muito da nossa profissão de uma forma… A gente gosta, né? Porque paga a conta. Você tá totalmente contraditório. Totalmente, Tô totalmente. amando isso. Não, criador de conteúdo vai se fuder, mas é isso, né, gente? Eu vou deixar aqui o meu e-mail pra vocês entrarem É isso aí, galera. contato. Contato da minha assessoria, vai estar na minha bio do Insta. Não, mas é foda. Eu entendo. É porque a gente quer… Digo por mim, né? Eu quero que as pessoas enxerguem valor. Mas, ao mesmo tempo, que valor que eu quero que essas pessoas enxerguem no meu conteúdo? Qual é o meu conteúdo? O que eu faço hoje? Aí você vira e cai nessas armadilhas do tipo, não. Então, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente pra eu mostrar… Sei lá, você tá querendo se mostrar que você é capaz, que o que você fala é mais interessante. E aí, ao mesmo tempo que o que você fala, só você vai conseguir falar, tipo… Só a Camila tem pra dizer o que ela diz. Só você, do seu ponto de vista. Aí você vai encontrar 500 outros criadores, influenciadores, outros perfis abordando o mesmo assunto. Aí fica essa repetição, sabe? E é um senso de autoimportância muito grande que você tem nesse meio, assim, que é muito… Isso é a parte que me cansa. O tempo todo. Nossa. E também tem que pensar que isso vem em ondas. Tipo, se você tá pensando, será que eu deveria fazer isso? Todo mundo que cria, até quem não cria, também tá pensando isso. Porque isso é tendência também, é macro tendência em algum nível. Então, assim, eu tento fazer uma coisa de, tipo, a cada 3 meses, mudar completamente o formato do meu conteúdo. O jeito que eu falo, o ângulo da câmera, o que eu tô falando, mudar o tema. E ainda assim,
assim, por exemplo, se popularizou recentemente o formato homem de bigode dando a letra no apartamento de casa. E eu sou muito culpado por isso. Eu sigo um que faz isso. É o da decoração? Não. Ah, tá. É o… Eu amo que a gente é o da decoração, Da não é decoração. outro. Mas ele é legal, eu gosto dele. O da decoração? outro, que é um pesquisador também. Eu adoro. E ele tá no apartamento. Então, sentado falando. agora eu peguei um estúdio. Porque eu não quero mais estar num apartamento. Tá. Porque eu não quero mais… Porque isso é tipo… Mas aí é você adaptando. Eu vou falar conteúdo porque é o que você tá comunicando conteúdo. ao formato, entendeu? A gente ainda vai respondendo ali essa Não, lógica é uma de diferenciação que é plataforma. mercadológica a algum nível, né? Total. E é também olhar e falar, putz, eu não quero estar associado a essas pessoas. Não, o que eu falo é diferente. Porque o seu formato Ai. fica… Porque o seu formato fica contaminado pelo formato dos outros também, né? Então, se os outros estão usando um formato que você usa há um tempo Isso é muito pra falar bom. besteira… Ela fala, pô, eu discordo completamente dessa pessoa e facilmente alguém vai me confundir com ela. Tá. Preciso ficar diferente. Mas aí, será que a gente só não evolui no nosso conteúdo porque a gente não quer mais ser comparado a alguém que tá fazendo conteúdo Cara, isso que a pra mim é gente o maior acha um motor, lixo? assim, a maior força motor. É tipo, cara, que coisa horrível e parece Isso é muito muito com o meu bom. formato. Eu nunca mais vou fazer isso. Isso aconteceu recentemente. Falei, cara, que opinião péssima. E várias pessoas, aí viralizou no Twitter esse vídeo, várias pessoas falando dessa opinião e me associando. Nossa, parece o Matheus. Não, teve um que retweetou. Teve duas coisas que roubaram. O primeiro foi: precisamos falar sobre a Matheus Sodreização do conteúdo. Falei, meu Deus do A céu. culpa é Acabou. Você Nunca aproveitar mais que o vai meu estar no apartamento Rio e vai agora aparecer. você na praia, sentado numa cadeirinha de praia. Não, você exatamente. vai gravar. Agora eu voltei a fazer vídeo descontraído. Eu tava 6 meses sem fazer um vídeo de moda. Aí fiz um vídeo de roupa. Aí agora fiz um outro vídeo lá, um vídeo mais vulnerável. Sodresização. Sabe? Matheus Sodreização do conteúdo, cara. O outro que viralizou era uma pessoa falando que queria me fuzilar. Mas esse é clássico também, né? Isso acontece com uma Meu certa… Deus, que horror! Isso não acontecia tem um tempo, cara. Porque tem um tempo que eu fiz um rebranding, assim, né? Fiquei menos histriônico, fiquei mais neutro. Mas é foda, né? Você tá sempre traduzindo isso na internet, né, cara? Fiquei mais neutro. Pessoal, vocês não vão querer fuzilar o cara de camisa preta, né? Por favor. Da Insider. Não tem nada fuzilável em mim, né? Eu tô, tipo, muito… Eu tô bem menos fuzilável agora. Nossa, mas Já fui muito mais você fuzilável. faz uma pesquisa… Eu não faço. Muitos anos de internet me ensinaram a jamais pesquisar qualquer coisa relacionada Eu sou ao nome. totalmente contra isso. Eu pesquiso meu nome recorrentemente. Eu pesquiso Mentira! Porque existe uma também. coisa chamada… As pessoas chamam de ego search. Gente, eu trabalho… Meu nome é uma marca. Eu trabalho com meu nome na internet. Eu preciso saber o que as pessoas estão falando. Aí eu acho que as melhores ofensas que eu já li, que eu até viram conteúdo depois pra mim, foi no Ego Search. Que eu olho e falo, gente, essa crítica, essa ofensa, ela é muito completa, ela é muito chique. A pessoa acertou em vários níveis. Não, tem eu umas me muito- senti muito ofendida por vários perspicazes, lados. assim, né? Tem umas Eu muito não faço, não. perspicazes. Às vezes eu tô… Você tem que entender, né? O momento que você vai fazer também. Cara, tá? mas é só ser amiga da Jana Rosa. É. A Jana, ela tem hiperfoco em tudo. Ela nunca tá, sabe? Assim, de boa. Então, se ela acha uma coisa, ela vai, e daí ela vai te fazendo uma curadoria, sabe? Então, eu sempre sei. O que estão falando de bom e de ruim, eu sempre sei. Mas eu acho que também esse mundo dos creators, ainda mais você que tá há muito tempo, você tem essa vantagem, que eu acho que é uma coisa que vai acontecendo com o tempo e demora na internet, que é tipo, você fica mais tridimensional. Tipo, as suas contradições, o jeito que você aborda elas, por exemplo, no passado, são mais bem vistas pelas pessoas. Tipo, ela é de verdade. Sim. Eu acho que a próxima coisa na internet vai ser você ser cada vez mais de verdade, de um jeito que não é nem cínico, irônico e autodepreciativo, e nem, tipo, orgânico, público, que nem a galera começou a fazer. É uma verdade de, tipo… Você tem uma bagagem na internet de existência que Exato. faz você parecer mais… Tipo, vários formatos diferentes de trabalho. Vários… Sei lá, você tem alguns hits, muito hits, né? Tipo, Fest Della Fest. Você tem Nossa, algumas eu amo coisas tanto. muito marcadas, assim, na linha do tempo. E conforme o tempo vai passando… As pessoas vão por isso lembrando de que você por essas várias. Eu né? não tenho tanta preocupação. Eu me coloco assim, tudo bem ser medíocre, não ser aquela pessoa que tá sempre muito relevante, sabe? Tem coisas que eu fiz que eu acho muito legal, e aí eu até falo, gente, eu tenho ali, eu tenho alguns marcos de contribuição que eu acho, mini contribuição dentro da internet. E tá ok, eu não vou ficar me forçando também a todo momento a criar uma outra coisa, porque eu acho que, beleza, você tem uma estratégia, né, de como que você vai, onde você quer chegar e tudo mais. Só que tem a outra parte que foge um pouco do seu controle, que nada disso significa que você vai
viralizar ou que aquilo ali vai dar certo, né? Exato. Então, você vai fazendo o seu, sabe? E se dando uma desimportância. Porque aí, quando você acha que você é a pessoa mais relevante, nossa, não, esquete, fala comigo. Vem comigo. Tipo, ai, não. Tem hora que você só quer ficar na suinha. E aí, ao mesmo tempo, por isso que eu me contradizo a todo momento, que eu falo assim… Ai, não, mas eu queria voltar a fazer as minhas coisinhas, mas ao eu mesmo não tempo tenho você não quer tempo ficar e eu não presa quero. a isso. É isso. O tempo inteiro eu fico fazendo várias coisas, porque eu nunca quero estar presa a só uma coisa. E quando a gente fazia o Calcinha Larga, eu fiquei com muito medo de ficar presa no assunto maternidade. Porque eu acho que ele é um assunto que rende… Óbvio, ele é nichado. Ele é um mercado que tem muita grana. Então, Dia das Mães é a época que eu mais faço publicidade. Mas é muito cansativo. Porque ele é o que mais tem pitaco não solicitado. Nossa. O que mais as pessoas discordam de absolutamente tudo que você tá falando. Então, ele é um… Que é menos sobre você também, né? Menos sobre você. Ele é um campo minado. Então, você tá o tempo inteiro… Não, eu vou falar disso, mas eu vou falar também. Mas eu não tenho nada contra a mãe que faz isso. Você é o tempo inteiro nisso. É muito chato. E aí, você falou de virar a pessoa mais relevante do mundo, né? O que é relevância, na verdade, né? Se a gente for pensar em ser número de seguidores, as pessoas mais cretinas que eu conheço têm muitos seguidores, né? Então, eu também não entendo muito o que a gente mede por relevância. Eu acho que o que me dá prazer é… Eu tô aqui com essas pessoas que me seguem e que, em algum aspecto da minha vida, elas pensam parecido comigo. E eu dei voz a alguma paranoia que elas vão debater sobre isso ou resolver porque ouviram ou falaram e tal. E essa é a minha contribuição. Nada além disso eu quero fazer. É só isso. Vocês conversaram sobre essa noia? Vocês estão melhores? Vocês estão piores? Era esse o meu ponto. Nada além. Eu fico meio passada que a gente fica muito projetando que a relevância é você ter 5 milhões de seguidores, né? E às vezes é… Nossa, pelo amor de Deus. Nada, né? Eu acho muito trash também essa visão que muito criador tem, esse senso de alta importância de tipo… Eu quero te ajudar a… Eu quero te alguma coisa. Quero te que é nada. a linha coach, né? Que é a linha que a gente coach, viveu e essa muito ideia forte. que é essa ideia de tipo impacto. Você tem que medir que você teve impacto na vida daquela pessoa. Cara, eu tenho pessoas que me seguem, que gostam das coisas que eu falo. Eu gosto de continuar compartilhando as coisas que eu leio, que eu troco, que eu escuto. E as pessoas gostam. E aí, por conta disso, elas também toleram o espaço publicitário que eu coloco dentro do meu trabalho. É simples assim, é pragmático assim. Qualquer outra ideia que vem desse senso de alta importância, dessa ideia de validação pessoal dentro da internet, não só é muito perigosa pra você, como eu acho que é muito, muito ridícula, assim. Porque, cara, você não tem relevância. Essa pessoa segue outras 3 mil pessoas, entendeu? Você vai sumir da internet, ninguém vai ligar. Cara, você não importa. Ao mesmo tempo que você tá exposto pra milhões de pessoas, ninguém liga pra você, cara. Você já teve essa sensação de, sei lá, você seguia alguém muito tempo atrás e daí você deixou de seguir e de repente a pessoa aparece e você fala… Nossa, ela existe. Mas em algum momento da sua vida, aquela pessoa era muito relevante. E antes, esse espaço… Ele era um pouquinho mais longo, né? Tipo, a pessoa ficava na tua vida por mais tempo. E aí, depois, ela saía pra dar… Enfim, vinha uma nova influenciadora que você gostava muito de acompanhar. Sim. Hoje em dia, é do tipo… Por onde anda a fulana que viralizou ano passado? Sabe? E é muito tipo… E essa parada, ela tá no mesmo lugar. Porque teve uma mudança de timeline que a gente discute muito pouco. A timeline era cronológica. Você escolhia quem você queria seguir. Ou seja, você escolhia qual comunidade você ia fazer parte. Você ia receber o material daquela comunidade. Então você estava sempre vendo aquilo. A relevância vinha de você perder o interesse. A relevância era uma coisa que você tinha agência sobre. Você se desinteressava e parava de seguir, parava de assistir. Hoje em dia, a relevância é mediada por um algoritmo. Então, assim, o algoritmo escolhe pra você se aquilo vai continuar relevante ou não. E aí as pessoas muitas vezes ficam cristalizadas num conteúdo seu que elas viram muito tempo atrás e elas não dão conta de ir atrás também. Então, às vezes, alguém amou seus vídeos há 1 ano atrás e nunca mais viu nada. Não porque ela não quis, mas porque o algoritmo não entregou. Ela nunca mais viu porque ela segue um monte de gente. Não, e também tem plataforma, né, que funciona. Tipo, TikTok, você usa muito mais a sua For You do que a aba pra você. Exato. Nossa, eu nunca entro nas pessoas que eu sigo. Então, é muito mais sobre você assistir vídeos do que você engajar com as pessoas que você gosta. Você só tá ali, eu gostei desse vídeo. Nossa, eu vi um vídeo, não lembro de quem que era, porque você não associa mais o
o nomezinho ali do criador ao que ele tá. É igual ao a gente tava falando. O menino de bigode da decoração, a gente não associa mais o arroba, né? A gente associa o tipo de conteúdo da pessoa. Não, total. Eu tô pensando que quando eu ouvir esse episódio, eu vou fazer essa tortura de ouvir minha própria voz. Eu não consigo ouvir nenhum. E aí eu vou falar, nossa, esse daqui, ó, já não penso igual. Ou então, o que eu falei no começo do episódio, no final, eu já vou estar me contradizendo. Mas acho que a gente tem que ter alguma… É isso, acho que a contradição, ela é boa quando também você não é absoluto sobre as coisas. Porque eu acho muito complexo, tipo, você mudar de opinião o tempo todo, inteiramente, assim. Porque eu também não acho que pra você resolver essas contradições, você tem que ir pra um lado e ficar numa gangorra. Eu acho que você tem que entender como você fica no meio da gangorra. E como você tá ali oscilando entre duas coisas, 3, 4 diferentes sobre o mesmo assunto. Mas, por exemplo, uma vez eu tava numa festa e uma pessoa veio falar comigo desse meu vídeo de contradição. E aí, isso é uma coisa que rola muito, assim. As pessoas me pararem na rua pra falar de vídeos que eu fiz. E aí ela começou a falar, e aí ela veio falar de… Ficou parecendo que me deu um senso de alta importância, né, cara? Ah lá, gente, Olha só, eu fiquei pensando como é que… Justificando como é que eu vou conter que eu falei que as pessoas falam comigo na rua. Mas, peraí, como que eu viro? No vídeo vai estar muito claro como eu travei em silêncio. Falei, o que eu falo em seguida, pra deixar claro que eu não acho… Que eu não acho… me sinto importante quando as pessoas fazem isso. Enfim. Não, e assim, eu não me sinto importante, mas eu também não me incomodo que venham falar comigo. Podem vir, por favor, falem comigo. Por favor, até se vocês não me conhecem. Mas enfim, aí ela veio falar, não, porque eu sou muito assim, eu acho uma coisa com certeza e 1 minuto depois eu já acho outra coisa com certeza. Eu falei, cara, não é assim também. Não era isso que eu queria dizer. Tem alguma base, assim. Acho que é sobre achar duas coisas contraditórias ao mesmo tempo, ou sobre mudar de opinião no meio do caminho, assim. Seja no afeto, no amor, nas amizades, na sua opinião sobre coisas maiores, né? Mas assim, eu não mudo de espectro político o tempo inteiro, assim. Não. E também eu não mudo de opinião desse jeito extremo, de ir pros extremos o tempo todo, porque aí parece que você não se baseia em nada, né? Acho que é muito mais sobre entender que as coisas são complexas e articular isso de uma forma não binária, né? Eu acho que, pra mim, a contradição, ela vem muito a respeito de um assunto que eu não tinha me aprofundado tanto, sabe? Coisas que eu me aprofundei, que eu estudei e que, sei lá, fazem parte da minha essência, dos meus valores, elas dificilmente vão mudar. Mas uma ideia que eu tinha, às vezes, a respeito de uma pessoa, sabe? Ai… Acho que ele é meio chato e tal. E daí a sua amiga fica, não, o cara é super legal. Não, você vai conversar, você vai ver. E daí você tem um pré-julgamento a respeito da pessoa, sabe? É mais nesse sentido. Ou se a gente tá falando de ideia, é algo que eu tive… um estudo muito superficial a respeito daquilo. Uma thread ali no Twitter e pronto. Vou falar sobre isso. Perdi 20 minutos na thread. Um Reels, que deu uma opinião. Eu assisti um vídeo no TikTok. Conforme vi no meu TikTok, né? Daí eu vou e converso com alguém. Esses dias eu tive uma muito clássica, assim. A gente assistiu um filme, eu e o André. E aí, o filme… será que eu vou lembrar o nome? Você lembra o que acontece no filme? Lembro. É como se fosse Relato Selvagem. São várias mini-sketches com a Emma Stone. Gentilezas. Kinds of Kindness. Kind of Kindness. Formas de gentileza? Formas de gentileza. Formas, tipos, não sei. Tipos de gentileza. Eu acho que é algo assim, mas vocês vão achar. Tipos de gentileza. Eu assisti esse filme. E é um filme, não sei se vocês assistiram. Eu não vi. Ele é ótimo. Ele dá uma angústia, assim, né? O tempo inteiro. E você fica, mas por que a pessoa tá fazendo isso, né? Você fica meio… E eu assistindo com o Codré e tal, aí eu parei, eu falei, cara, eu não sei se eu gostei. Fiquei meio assim, aí ele começou a falar… Não, mas você percebeu? Porque isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes é dentro do universo daquela pessoa. Que é isso que ela tem pra ela. Essa é a verdade dela. Então, aí eu comecei… Cara, é verdade. E aquela cena do cara… Aquilo é muito bom. Gente, eu amei esse filme. Cara, é muito bom isso. Cinema é muito bom pra isso. Cinema é um ótimo exemplo disso. Porque eu tenho 2 efeitos. É uma coisa que todo mundo tem. E tem muita vergonha de admitir às vezes. Que é… Às vezes eu vejo um filme e eu fico muito impactado com a experiência dele no cinema. Esse filme é muito bom. E aí passa uma semana e falo… Esse filme não é tão bom assim, cara. Eu tive, sei lá, com Oppenheimer. Quando eu vi Oppenheimer, eu falei… Meu Deus do céu, esse filme é colossal. E eu não gosto dos filmes do Nolan. Eu falei… Nossa, finalmente fui convencido que o Nolan fez algo bom. Aí passou uma semana e falei… Pô, não sei se eu gostei desse filme, cara. Total. E é isso, assim, você continua vendo os méritos, mas a sua opinião sobre uma coisa muda. Assim como,
Pô, já via filme quase dormindo, assim, com muito sono. E aí, de repente, passou uma semana e falei, meu Deus, esse é o melhor filme que eu já vi na vida. Você precisa de um tempo. Um dos meus filmes favoritos foi um filme que eu vi com muito sono, assim. E eu vi ele muito sem saco. E aí, quando ele acabou, eu fiquei pensando nele, assim. O Farol. Não, o Farol eu vi animado. Eu dormi. Mas sabe que eu tive isso? Curiosamente, foi a Bruxa. A Bruxa… Quando eu vi no cinema. Olha como eu vou… E hoje eu amo, é um dos meus filmes favoritos. Posso Mentira, trazer? não é nem um pouco dos meus filmes favoritos, mas eu amo. Uma história sobre a Bruxa. Mentira. Eu fui, assim, eu li um tweet de uma pessoa que falava de filmes e tal. A Bruxa, o melhor filme do ano, não sei o que. Eu falei, se ele tá falando, é muito bom. Eu vou lá. Convenci todos os meus amigos, isso há muitos anos atrás, quando eu tava no cinema. Aí assisti a Bruxa. Aí todo mundo sentado. E aí eu prestava atenção no filme e olhava pro lado assim. Tipo, eu não sei se eu tô gostando, mas vamos ver se eles estão gostando. Aí eu já tava… Porque eu convenci partindo do… Olha, é um filme muito bom, tá? Então vai todo mundo no cinema. Aí a gente saiu do cinema, eu falei, eu adorei. Aí, tipo assim, eu nem sabia se eu tinha adorado. E eles assim, puta que pariu! Que filme chato! Nossa, eu não entendi nada. Eu falei, você não entende de cinema, mas eu também não tinha entendido muita coisa. Aí é aquele momento que você entra no Letterboxd e vai pesquisar sobre as críticas do filme pra você entender se você gostou ou não, sabe? Então passa isso daí. A Bruxa foi muito simbólica, porque eu tive uma coisa parecida. Porque é isso, eu já tava lendo que era um filme aclamadíssimo. E filme de terror é a pior coisa do mundo, né? Pra você ler coisas aclamadas, porque as pessoas têm, assim, acho que tem o pior galera que fala de filme é filme de terror, assim. As pessoas não sabem nada, esquisita. a regra é muito… o sarrafo é muito baixo, assim. Tem uns filmes que saem, esse é o melhor filme de terror do ano, você vê uma porcaria, assim. E eu amo terror, é meu gênero favorito. Quando eu fui ver A Bruxa, tava todo mundo falando isso, eu vi e falei, cara, eu entendo que tem uma coisa aqui, mas não sei, eu achei chato no cinema. E aí foi isso, eu passei um ano, assim, pensando, pô, achei meio chato esse filme. Mas todo mundo fala tão bem, vou rever. E essa coisa, né, do direcionamento também, é muito bom não confiar na própria opinião. Né? A gente tem uma relação muito de consumidor, às vezes, com o cinema. Que Sim. eu vou e esse filme tem que me entregar uma coisa que eu esperei, que eu construí. E se não é como eu espero, ele não é bom. Ai, total. Sendo que, é isso, se você às vezes está convencido de que a sua opinião não é tão importante assim… Talvez você vai gostar, porque você sabe que aquilo é bom, não numa média, mas num grupo de pessoas que você valoriza muito a opinião. Então você pode achar um saco, você pode detestar, mas você sabe que é um filme que é aclamado, é um filme que tem muitas qualidades, que você pode não ter lido, não pode ter ligado. E A Bruxa, pra mim, foi muito isso, assim, quando eu vi de novo, pensando, cara, obviamente isso é um bom filme, e eu tendo a gostar de filmes de terror, então eu vou tentar ver. E eu falei, nossa, esse filme é muito foda. E aí eu fiquei apaixonado, já vi várias vezes. E acho que pra mim é o melhor filme até hoje do Robert Eggers, assim. Eu gosto muito do Farol também. Mas é isso, é muito… Nossa, eu assisti o Farol assim, não. Nossa, assisti o Farol vidrado. Jesus amado. Aí depois eu leio, nossa, Farol é muito bom. Eu falei, gente, será que eu sou muito bom? Aí é você também entender que, tipo, às vezes realmente… Não é a tua. Não é a minha. Não é a não tua. me pega. Mas é isso, você tipo… pensa, cara, isso é muito da nossa relação de consumidor e de internet, da gente ter muita agência sobre o que a gente consome, gostar, Sim. não gostar. Pensa que, tipo, sei lá, no começo dos anos 2000… O Lynch fez, tipo, Cidade dos Sonhos, que é um filme, né, incompreensível propositalmente, né, de certa maneira. E que causou um alvoroço, e que teve uma discussão, e que foi assistido, e que pessoas que não entendem nada de cinema amaram. Antes você podia não entender nada de cinema e gostar de um filme complexo. Hoje parece que se espera uma bagagem pra você conseguir apreciar um filme complexo, que é simplesmente entender que o seu gosto nunca vai ser bom o suficiente. Que Tem não é coisas feito novas. pra você, Que não é feito pra Alecrim. você, exatamente. É isso. Um Exatamente. assunto recente que eu já fico me contradizendo. Quando começou, né? Chico Barney sempre… agente do mal, Bebê falando de Reborn. Bebê Reborn. Aí, quando começou isso, eu tava… Ai, Bebê Reborn! Pipipi, papapó, nossa, engraçadinho. aguento mais falar disso. Aí eu já não aguento mais. Eu Ninguém quero aguenta matar todo mundo que fala de Bebê Reborn. Porque Bebê entendeu? Reborn também entrou naquele pipeline de conteúdo que vai, tipo… Quanto mais ele vai ficando abrangente, mais mundo coisa tá ele alcança. fazendo. Todo mundo fala, então, de repente, tipo, até a qualidade dos memes e vídeos e discussões já é não ruim. aguento mais. É porque já não aguento serve mais. pra todo mundo, entendeu? Exato. Então todo mundo vai usar. E, pô, é uma coisa que me chateia, assim, porque… Bebê Reborn? Não. Isso aqui, acho que cada um tem as suas coisas, imagina. Mas é porque eu acompanho o Universo Reborn há muitos anos.
Jura? Muitos Você é anos. apreciador da arte reborn? Eu sou apreciador da arte reborn há uns 5 anos. Então. E aí, quando o Chico Barney lançou o grandíssimo documentário, que ainda é um grande filme no YouTube, que impecável. ainda é a peça central, acho, da discussão. E acho que quando você vê aquilo, você não precisa ver mais nada, assim. É muito maneiro. É muito E é bom. muito legal, porque você vê o entusiasmo das pessoas, você vê um senso de comunidade, sabe? Ai, E aí mas você então, vê... aí eu tava super embarcando, né? Falando, e aí, gente, não sei o quê. Aí agora eu já tô, nossa, que Ai, chega, saco. tá Mas bom. olha como Vira o ciclo da página. internet é rápido, né, cara? É uma E a loucura. gente no começo tava, ai, que coisa diferente. Depois, legal, deixa eles. E agora a gente tá, cara, guarda esse boneco, né? A gente já tá puto com as Chuta pessoas. esse boneco. Eu não aguento Chega. mais eu não aguento mais essa. Mas e é isso acontece com tudo, A né? gente chegou num nível que, tipo, você precisa fazer um vídeo desmentindo que não houve um atendimento no SUS a um bebê reborn. Não, aí é Eu já tô chega. até arrependida de ter trazido essa pauta pra mesa. e deu uma gente. amargura, Nossa, assim, cara. pesa clima, baixa astral, baixa pressão. Nossa, caraca. Gente, infelizmente acabou o nosso tempo assim. Desculpa terminar dessa maneira. Caraca, Alana, nossa. Mas Que eu final amei. contraditório. Foi um final Fomos de contraditório. Nolan pra Exatamente. Chico Barney e documentário. Mas a gente eu, levou, eu diria, Chico Barney. eu acho que ele tem que, né, agradecer a gente sempre trazendo o nome do ícone aqui quando a gente não traz o próprio. Eu amo. Eu sou amo. grande fã. Meu padrinho de É internet. o seu padrinho de Meu internet. padrinho de internet. Ele vai estar lá no nosso programa novo, a gente entrevistou ele lá no Close tudo. Errado, é. Tudo. Ele é absurdo, cara. Ele é uma Ninguém loucura. entende a internet brasileira como ele. Exato. Ninguém. Gente, queria agradecer vocês. E se vocês querem deixar arroba, se tem projeto pra vender, se tem cupom, tem recebidinho pra mostrar, essa é a hora. Eu quero deixar o meu podcast que eu apresento com a minha prima. Helena, o podcast tá pronto. É muito bom, um podcast de meninas do interior. Então você vai encontrar histórias desinteressantes. Aí, ó, é um podcast para pessoas comuns. A gente não tem nenhuma história que contaria no programa do Porchat, mas ainda assim é altamente relacionável e identificável. Envolvente. Helena, o podcast tá pronto. Eu queria deixar o meu arroba, então, Sodré Mates. Eu falo de um monte de coisa diferente, eu falo de cultura, de futuro, de tecnologia. Às vezes eu falo de moda, cinema, arte, enfim. Falo de um monte de coisa. E agora eu vou lançar 2 programas. O Lan House, que vai ser o meu primeiro podcast. Que são papos analógicos sobre o mundo digital. Que eu conversei com muita gente legal. E tô bem animado e orgulhoso. Acho que são conversas muito maneiras, que começa a sair agora em junho. E também o Ensaio Geral, que é um programa onde eu falo por 10 minutos sem parar sobre temas que eu não sei quais vão ser. Que é uma homenagem aos programas da MTV. E também sai agora em junho. Que legal. Olha quanta coisa tá vindo, né? Olha, gente. vem aí. Vem aí, hein? E ele não fez Vem aí. mistério, hein? Ele entregou não tudo. fez mistério, tudo entregue. Imagina, ninguém liga o suficiente pra gente. Maravilhoso. Já vai ter saído. Esse daqui sai, tipo, em junho. Esse episódio, acho que sim. Então já vai estar em andamento. Já vai estar, ó, vai lá ouvir, tá? Tá em todas as plataformas. Vai sair provavelmente em todas as plataformas. Então é isso, vai lá procurar. Então, gente, obrigada, amei. Você que ouviu ou assistiu a gente até agora, não esquece de todos aqueles recados que eu dou no final, que segunda-feira tem Rapidinhas, quarta-feira tem o Namoradinhos, quinta-feira episódio grandão pra você. A gente também tá no YouTube, vai lá dar seu like, seguir, porque rolam lives agora do Noia. Pois é, por isso que eu tô cansada e com pigarro, porque agora tem até lives aqui. Beijo, tchau, até semana que vem. É Noia Minha é um show produzido e gravado na Zamunda Studio. Roteiro meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamunda Studio. Até o próximo episódio.